Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é, talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Eu queria começar com essa discussão a respeito do que se fala mesmo, as categorias pelas quais se chama os índios que estão em cidade. Quer dizer, a antropologia tem um termo, nós estudamos, Enio, e coisa que era o chamado índio destribalizado. Isso tem toda a história na antropologia, vem da África. Eram as grandes populações tribais existentes na África, foram levadas para as cidades para trabalhar muitas vezes nas minas, para trabalhar nas fábricas dos países, porque quando a gente pensa África é outra situação completamente diferente. Eles falam de tribo, mas às vezes a tribo tem milhões de pessoas, como se fosse um país inteiro. A tribo não tem 500 mil, 2 mil, tem 2 milhões, 900 mil, 5 milhões de pessoas. Então essas populações foram mesmo levadas para trabalhar nas cidades, nas fazendas, nas minas sobretudo, porque certas regiões da África foram importantes para produzir diamante, ouro, toda essa região do Rodésia, África do Sul, etc., ela foi muito importante para isso. E a ideia era que esses índios que abandonavam as autoridades nativas do interior, eles, de certa maneira, deixavam de ser indígenas. Eles passavam, então, a já ser, vamos dizer, cidadãos normais daquelas novas colônias inglesas, francesas e outros que tinha pela África fora. Eles tinham os direitos de qualquer um.
né? Era essa a ideia que estava por trás. Do ponto de vista de cultura também, eles não praticavam mais aquelas culturas, aqueles rituais, aquelas coisas, as formas de se vestir, as formas de se de cantos, os mitos, etc. Mas eles estavam perdendo tudo isso, eles estavam virando um habitante normal da cidade. Era essa destribalização, quer dizer isso, né? Quer dizer, então, o preconceito, é importante ver, é até da gente chamar de tribo, né? O que eram já povos, né? Pelo volume demográfico, era muita gente. Ninguém vai chegar e dizer que Portugal, França, e Itália, por exemplo, são tribos, né? Vai dizer que são povos, né? Agora, com os africanos não tinha isso, eram tribos, né? Então, a caracterização era que eles já estavam perdendo a condição de tribos e já estavam se tornando como iguais aos colonizadores. Tem uma outra expressão na tradição brasileira, né, que é mais comum aqui, né? Mas o destribalizado vocês vão ver também muito na literatura da antropologia. E às vezes também no uso de jornalistas, de advogados, de coisa. Então é importante que vocês conheçam o termo para saber o que significa, né? Agora, o termo mais normal no Brasil é o desaldeado, né? O desaldeado. O SPI, desde muito tempo, desde das primeiras décadas do século XX, o SPI já fazia um levantamento lá, por exemplo, em Mato Grosso, né, referente mais àquela área de Mato Grosso do Sul, com os Terena e Guarani, e eles já dividiam os índios que existiam lá dentro entre índios e índios desaldeados. Quer dizer, os índios desaldeados já não eram mais, né? Era alguém que o SPI não tinha responsabilidade nenhuma em relação a eles e eles não teriam, então, também nenhuma importância. Eles eram pessoas a caminho de uma assimilação, de uma integração, e eles não seriam objeto da ação de proteção do SPI. O SPI às vezes tinha estimativa de quantos eles eram, mas não tinha uma atuação junto a eles. A atuação do SPI se reduzia àqueles que estavam dentro de postos indígenas, né, que eram colocados, e aí tinha um posto indígena, tinha uma escola, tinha algum remedinho ali que eles davam, e coisa. Então era essa a estrutura. Se a gente for pensar, qual é a visão, desde o que a gente viu em relação à história, e também o que está na cabeça do comum das pessoas, né? O que está presente em relação à condição indígena? Isso que Cristiane acabou de falar agora, né? O próprio Estatuto do Índio, ou outros textos legais, o Código Civil, uma série de documentos, eles usam também como nome do índio, sinônimo do índio, a ideia de silvícola. E às vezes a gente vê até nos jornais, né, as pessoas, jornalistas também querendo mostrar que ele é erudito, que ele fala bonito, etc. Ele fala em silvícolas, ele fala em íncolas, né? Quer dizer, são sinônimos para silvícola. O que quer dizer isso? O silvícola é alguém que veio da selva, né? É alguém que saiu da selva, né? Eles estão muito carregados por isso. Os textos do direito estão marcados por um certo evolucionismo que foi do final do século XIX e que se imbricou muito na sociologia e no direito, né? Então essas categorias são muito próximas, eles falam o tempo todo como coisas normais. A ideia, então, implícita é essa, que você vem da selva e aí qual é o fim? Quem vem chega aonde? Assimilação. Quer dizer, que vai se tornar um brasileiro igual a todos os outros, né? Eu acho que aí também é importante comentar, né, que a assimilação é uma questão, é um objetivo para todo o Estado nacional. Também os Estados Unidos, não precisa nem o Brasil com o japonês, mas se você for pensar,
os americanos, que receberam italianos, alemães, judeus, né, a população irlandeses, muito, né, depois começam mexicanos, a migração para os Estados Unidos é como qualquer país colonial, ele só tem aquela imagem assim de alguém que é do lugar, o resto todo está cheio de gente que veio de outro lugar e que ali não é muito reconhecida, mas dentro das ideias dele já é um americano típico. Então a ideia do Estado Nacional é sempre essa de promover assimilação, né? Se você for até recuar um pouco mais, né, e voltar à origem dessas imagens, né, a gente falou muito naquela primeira aula, né, que era uma categoria do período colonial, Portugal, também Espanha opera com isso, a ideia de que existem dois tipos de índios, duas condições de índio. Os índios bravos, aqueles índios que se sublevam, que lutam contra os colonizadores, e do outro lado os índios que eles usam o termo mansos, quer dizer, aqueles que aceitaram a catequese e estão, né, habitando um espaço fixo do território, estão em aldeias, e então passam a ser súditos do rei de Portugal. Então essa divisão entre bravos e não bravos e cristãos, né, ela já faz parte da cabeça do brasileiro, né? Agora, dentro da visão do brasileiro, quando ele fala de índio, ele está falando sempre daquele que é uma ameaça, quer dizer, do índio bravo, virtualmente. O outro, né, que ele não representa uma ameaça física, uma ameaça à propriedade privada, à invasão das fazendas, a bloqueio de estradas, a violência, coisa assim, aquele já é igual ao restante da população, né? Geralmente, a questão até da própria diversidade cultural não foi uma questão muito importante dentro dessa construção do Brasil, né? Pelo menos durante o período colonial, muito pouco importante. O que interessava mais, sobretudo, era o controle dessa população, né? Era o fato deles estarem assim colocados dentro das aldeias e deles aceitarem o rei de Portugal como aquele que manda para eles. Quer dizer, então, eles não fossem, esses índios, né, serem aliados dos franceses, dos holandeses, dos outros povos, quer dizer, eles tinham que se aliar ao governo de Portugal, eles tinham que ouvir o rei de Portugal. Na verdade, o governo nativo, o governo dos índios, começa com o rei de Portugal, depois vem o governador, depois chega ao Tuxaua lá embaixo. É como se fosse uma administração municipal, qualquer coisa assim. É isso que eles chamam, os textos portugueses dizem submeter, né? E o termo diz isso mesmo, submeter. Então aquela população não quer dizer que ela é morta, né? Isso é importante a gente ter a diferença, né? Ela está viva e muitas vezes ela está ainda praticando elementos da sua cultura sem que os colonizadores até nem tenham nenhuma preocupação com isso, porque eles não, né? O que eles querem é o controle daquele pessoal. Diz, olha, vamos precisar de tantos índios para trabalhar em tal lugar, na usina tal, vamos precisar para fazer o forte tal, vamos precisar para guerrear outros índios, ou para guerrear os franceses. Aí eles estão submetidos. Agora, certas práticas que eles vão fazer lá dentro, certos rituais, mesmo a própria administração não está muito interessada naquilo. Os missionários estavam. Os missionários aí perseguiam os pajés, perseguiam as coisas, porque eles queriam realmente que o cristianismo fosse alguma coisa internalizada por aquela população. Então, essa preocupação não era assim uma coisa muito... né? Eu acho que a ideia até de você ter índios em cidade, ela começa nesse período colonial, né? E a primeira coisa, logo daqueles atos, quando a gente está dizendo fundação da colônia, né, é uma coisa que os jesuítas fazem em Salvador, um colégio de menores, né? E nesse colégio de menores eles vão fazer o que vocês veem em uma série de áreas pelo Brasil afora, né? Salesianos e outros fizeram e ainda continuam a fazer um pouco essas coisas também, em certos casos, né? Que é o caso de sequestrar cordialmente, né? Não violentamente, mas crianças, levar para os internatos
E a estratégia que está por trás dessa é que você, ali dentro, você vai criar aquelas crianças com uma outra cabeça e não seja a cabeça da vida da aldeia, né? Então, tudo isso é considerado positivo, né? Então, exatamente, né? Você precisa... Não, essa é sempre a ideia. E isso não é só assim. Eu me lembro lá entre os ticunas também, existem, né, escolas agrícolas em vários lugares do Brasil. Pessoas vão para a escola agrícola, muitas vezes administrada por religiosos também. E a ideia é um pouco tirar aquele pessoal da vida da localidade e elas, né, então passarem a ser submetidas a um outro aprendizado. Bom, eu acho que era importante a gente pensar também, tem certos pressupostos dentro dessa ideia de urbanização, que estão na cabeça de todo mundo que fala, né? A Cristiane observou uma coisa, quer dizer, ter televisão, né, morar em casas de tijolo, né, de repente ter água dentro, ter luz, ter coisa assim, não são as condições típicas da vida rural, né? Não são, né? No entanto, o pessoal pode ter isso sem sair para a cidade, pode ter isso dentro da aldeia, porque você vai lá e tem orelhão, tem telefone, tem antena parabólica, tem um monte de coisa. Então, não é que você... A situação é que mudou como um todo, né? Mas esses canais de informação, eles já não são mais reduzidos então à cidade. Eles já chegam até o interior, eles chegam até as áreas rurais e onde estão as aldeias também, né? As pessoas já são criadas com aquela carga de informação, né? Isso já bota na visão delas uma certa duplicidade em relação até à cultura. Ao mesmo tempo que você vai assistir, né, um praiá, que você vai para uma toré, que você vai para um ritual, para uma coisa assim, você vê na televisão as histórias que acontecem no Rio, em São Paulo, dos rapazes, das moças, drogas, um monte de coisa que faz parte da vida das pessoas que estão vivendo exatamente em cidade, né? E geralmente o que aparece dentro disso não é nunca a situação das cidades reais, é sempre a de 5, 10% da população das cidades, né, que é a classe média alta, que é aí que é jogada para o interior. Né? As pessoas dificilmente veem, não vai aparecer num programa desse a situação dentro de uma favela, né? Vai aparecer dentro de uma praia, dentro de um condomínio de luxo, dentro de coisa. Então é disso que se fala. É da maravilha da cidade e não dos aspectos negativos que a cidade tem também. Esse processo, então, de urbanização, né, ele é uma coisa muito antiga dentro da cabeça de todo mundo ocidental. E ele parte de uma diferença, que seria de você imaginar o tradicional, que seria o rural, onde as pessoas vivem com tradições, com comandos locais, com orientação religiosa, com rituais, com crenças, com coisas que são orais, que decorrem da sua, né? E do outro lado a civilização. E a civilização vem através das estruturas do Estado, vem através da capital, vem através da cidade, vem através da escola, né? E vem através dos serviços médicos, né? Vem através de toda essa atuação do Estado, então, né, que de lá de cima, da capital, ele está jogando cultura para lá, para dentro, para aquelas áreas. Né? Essa é a imagem. Né? Então, a ideia da urbanização é um processo que, de certo modo, faria parte de 500 anos de história do Ocidente. Isso vem ao mesmo tempo que se descobre a América também, está havendo um processo de urbanização muito forte em toda a Europa. Né? Ao mesmo tempo que se tomam aqui dentro nas Américas, né, se tomam as áreas indígenas, os territórios ocupados pelos índios, a mesma coisa também acontece dentro da Inglaterra, por exemplo, que é a que inicia a Revolução Industrial. Né? É o chamado processo de cercamento dos campos. Né? Então começa em determinado momento para você produzir, né,
lãs e tecidos, etc., você começa a fazer criações maciças ali dentro daquelas áreas, e para isso você começa a tomar áreas que eram destinadas à subsistência dos camponeses, você começa direcionando aquilo para essa atividade que vai dar origem à manufatura dos tecidos, que vai ser a primeira indústria capitalista do mundo, né? Então, esse processo, né, na verdade, vai acontecer também lá. Mas dentro da visão que todo mundo tem, né, transformando as coisas em coisas naturais, aquilo é como se fosse alguma coisa que não foi causada por nada e é como se fosse uma fatalidade. Aquilo faz parte de uma necessidade, né? Seria, de outro lado, é uma coisa irreversível. Né? As pessoas não vão, depois de elas terem passado um período na cidade, aprendendo a educação escolar, aprendendo a ler e escrever, vendo os meios de cultura, etc., elas não vão nunca mais se integrar dentro das aldeias, nunca mais vão querer voltar e ter nenhuma conexão lá dentro. Bom, eu acho que é importante a gente entender que tudo isso é uma história, mas é uma visão ruim para vocês, é uma visão preconceituosa, né? Quer dizer, quando vocês vão ver dentro das aldeias, até caciques tradicionais, chefes tradicionais, eles não tiveram essa história de ficar o tempo todo preso lá, como se estivesse amarrado num cercado, né? Eles muitas vezes migraram e tiveram histórias muito longas fora da área, né? O próprio Chicão, né, trabalhou em São Paulo não sei quanto tempo, na construção, né? Não sei o quê. Tem outros que são polícia em outros lugares, tem outro que participa de sindicato. Enfim, em muitos momentos os indígenas saem e acham que depois voltar é muito bonito, sim. E gostam de voltar. Casam e moram lá dentro. Eu vi isso muito lá nos Ticuna, em Tabatinga, onde índios iam, viravam recruta, etc. Daí, a pouco, parecia que ele nunca mais ia se integrar naquele grupo, ele entrava dentro da aldeia, um ar até de desprezo em relação aos índios, queria beber água mineral, queria fazer alguma coisa para mostrar que ele era diferente, andando de bota, não sei o quê. Você volta 15 anos depois, você encontra o cara com um monte de filho lá dentro, casado, etc., né? E aquilo tudo mudou. Entendeu? Faz parte de um momento, né, da vida, né? Quer dizer, ele se encantou com aquilo, mas aquilo não era o objetivo dele, né? À medida que ele foi se integrar dentro de uma vida familiar, ele acabou perdendo essa direção, né? E eu acho que é muito importante também a gente pensar nessas coisas, tirar essa visão. Toda a história do Ocidente está toda marcada em cima da categoria de indivíduo, né? Quer dizer, cada pessoa isolada, como cada homem é uma coisa diferente. E não é bem assim para os povos indígenas, não é assim. Você vive dentro de famílias, você vive dentro de redes, de parentela, e essas pessoas, de certa forma, governam o que você faz. Claro que você também não é um escravo da sua família, mas você tem obrigações com ela e você vive dentro daquela rede. Então, o que alguma dessas lideranças até fazem, eles até chegam com ideias meio complicadas, voltam da cidade com ideias complicadas, mas logo ele entra em contato com o sogro, com a mulher, né, com a vida, com os vizinhos, e ele começa a fazer uma média de tudo aquilo, entendendo que a experiência que ele tirou fora deve dizer alguma coisa positiva para aquilo, dar uma condição dele fazer o que outros que não saíram não têm, né? Mas, de qualquer maneira, não significa um abandono completo e uma reprodução da condição urbana. Então, eu acho que essa ideia da urbanização está presente na cabeça. Eu estou falando dessas coisas muito gerais, porque quando os jornalistas vão perguntar a vocês, é isso que eles têm na cabeça, entendeu? É essas ideias da urbanização inexorável que faz parte do Ocidente. Ninguém volta para trás. A história é uma locomotiva, né? Ninguém volta. Mas não é assim. Com os índios não é assim, as populações vivem de outra maneira. Existem retornos também nessa coisa. E existem também, como são características agora, mudanças nas condições de vida e de informação e de cultura dentro das próprias aldeias, né? É isso que a gente está dizendo, né? Quer dizer, por exemplo, existem aldeias que têm, né, até virtualmente internet, né?
professor, com escola, etc. Então, o que você quer de mais moderno em relação a isso, né? Você vai em muita escola de periferia das cidades aí dentro e não encontra, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a situação tá mudando, né? Índios online, tem, né? Vários lugares, né? Tem vários lugares do Brasil. Pois é, é o máximo, né? É o máximo da coisa. Bom, Orkut, é. É. Bom, isso é para namorar, é melhor você não, né? Ou uma parte pelo menos leva para. Bom, vamos pensar um pouco. Várias pessoas aí falaram nas perguntas também, né? Já falaram isso. Vamos tentar recuperar não só o preconceito que leva a homogeneizar e achar que isso tudo é um processo necessário, mas vamos, porque eu acho que isso vocês precisam ter na cabeça para desmontar o argumento das pessoas que vão contra vocês, né? Para dizer, olha, você está sendo objeto de um preconceito, de uma ideia errada. Não é assim, né? Essa é a primeira coisa com o interlocutor, é esse, mostrar que o cara pensa que tem 2 metros, mas ele tem 1,60, né? Então você tem que mostrar isso para ele, qual é. Agora, a outra coisa é a gente trabalhar com a diversidade de situações. Também Cristiane já sinalizou nessa direção, né? A gente vai ter, eu fui levantando aí, não vou conseguir fazer tudo isso, porque era um levantamento grande aí, a gente fez em relação a informações, ficou faltando muita coisa, sobre questão de índios em cidade. E vai aparecendo uma série de coisas que vale a pena até a gente recuperar, porque a informação, ou alguns pelo menos, porque a informação de cada um de vocês vem muito da região. E é um fenômeno nacional, não é uma coisa só do Nordeste, né, mas é uma coisa nacional. Então, alguns casos, valia a gente pegar. Por exemplo, eu estava vendo informação sobre Boa Vista, né? Teve a história da Raposa, Serra do Sol, se falou sobre isso, etc. Bastante, virou assunto, né? Mas os índios em Boa Vista, né, tem um levantamento feito por uma professora lá da universidade, uma pesquisadora da universidade, em 94, né, ela escreveu um trabalho que até foi premiado e saiu, etc., que ela fala de 12 mil índios em Boa Vista. Em Boa Vista. Boa Vista, quanto terá de população? 300 mil? Nem isso, acho que nem isso, né? Eu acho que para menos, com certeza, né? Então, quer dizer, é uma população razoável, né? Onde vivem esses índios? Bom, o único lugar que ela conseguiu, que ela trabalhou, é o que vocês podem pensar, o pior possível, né? Eram os índios que viviam na lixeira pública, né? Eram índios macuxi que viviam de coletar lixo para vender na lixeira pública. Era o único lugar em que os índios estavam agrupados, em algum lugar. Existia ali uma associação de indígenas trabalhando naquela coisa. Não eram só indígenas. Pois é, acho que foi uma coisa extremamente violenta. Não tem nenhuma informação sobre outros índios. Agora, as estimativas é que essas outras populações estão todas distribuídas, né? Quer dizer, não formam vizinhança, não formam bairro, não formam nada. Por que a gente pode chegar e dizer que isso é assim? Tem a ver, é uma coisa do Macuxi, é uma coisa dos Wapixana, ou é o quê? Né? Eu acho que não tem nada a ver com eles. Tem tudo a ver com a sociedade de Roraima, né? Quer dizer, onde você desce lá, você vê pichado nos muros, fora a FUNAI, né, que é acabar com os índios, fora o CI, não sei o que, fora o bispo. Eles são completamente contra tudo que tem a ver com índio. É uma sociedade que realmente está montada na exploração e na ação contra os índios, né? Vai do governador ao procurador. Você não tem, né, aliados lá dentro. Independente de partido político, todo mundo está dentro da mesma postura. Então, os índios vão para a cidade, o que acontece? Eles se invisibilizam, né? Eles ficam distribuídos no meio da população e a última coisa que eles vão querer é reconhecer-se enquanto indígena, porque aí eles estão, né, com problema, né? Eles estão com problema.
Enfim, é uma situação pesada mesmo. Mas já existe alguma mudança lá, mas vamos procurar ir caminhando por blocos, né? Aí, Boa Vista, para ver como essa situação também ela muda, né? Em certos casos. Existe dentro da universidade um núcleo, o Insiquirã, lá, né? Existe junto ao CIR também operando grupos, né? Trabalhando com cultura indígena. Então, atualmente, já tem uma situação um pouco diferente. Um desses bairros já tem uma escola ensinando a própria língua wapixana, que já é uma experiência nova. Então, a pessoa dentro da cidade está podendo aprender a sua cultura. As crianças estão podendo ter esse tipo de treinamento. Então, houve uma certa mudança, apesar do governo estadual ser completamente contra, né? Agora, não é que sempre o governo consegue comandar tudo que se faz. Às vezes, numa secretaria, alguém é a favor, ajuda, etc. Então, alguma coisinha foi conseguida lá. No que eu fiz aqui de levantamento, olha só, tem situação de índio em cidade, com notícia de jornal, com estudo, em vários lugares, só para ler a lista. Boa Vista era o primeiro, né? Aí eu resolvi pular o segundo lá para o sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Rio Branco, do Acre, no estado do Acre, Boca do Acre, Assis Brasil, no Amazonas, Manaus, Lábrea, Manacapuru, no Pará, Altamira, no sul, Curitiba, São Paulo, né? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem história de várias aldeias indígenas. E outros aqui que vocês podem falar bastante, né? Situação... Caruaru em São Paulo, que é São Paulo, né? Mas, por exemplo, lá não tem o pessoal Funiô aí, tem, né? Rodelas, né? O pessoal todo falar situações aqui bem típicas, né? Onde são pessoas que estão dentro de cidade mesmo, né? Não porque eles escolheram ir para a cidade, mas porque eles foram pressionados, no caso lá dos Tuxá de Rodela, onde eles foram desalojados e como única alternativa para eles foi ou ficar submerso debaixo da represa ou então ficar numa cidadezinha que iam criar à margem do rio, né? No caso dos Funiô também é um caso bem interessante pensar, né? Porque é o caso contrário, né? Quer dizer, primeiro existe a aldeia, né? O aldeamento de Ipanema. Depois é que vai sendo esse aldeamento tomado, invadido, né? Então hoje a área dos Funiô é um bairro dentro da cidade, mas o bairro não é o bairro. Né, um bairro até discriminado, que tem menos condição de esgoto, as piores condições urbanas são exatamente os Funiô, né? Mas era o centro da cidade, onde nasceu a catedral lá dentro, né? Então a coisa vai mudando, né? E eu acho que é importante a gente ver. Bom, as situações são muito diversas aqui que a gente vai vendo, né? Por exemplo, vão aparecendo formas de organização que é interessante da gente ter notícia, né? Essa do Porto Alegre, por exemplo, o pessoal se articula, né? É um estudo feito por uma pessoa da universidade. Elas têm desde algumas poucas áreas, né? Na verdade são duas, onde eles chamam uma aldeia mesmo, eles criaram aldeias urbanas, mas são núcleos pequenos, né? 20 casas e coisas assim, onde eles permanecem. Do outro lado, eles têm certos lugares, que são os lugares de circulação, de troca, né? Porque o pessoal vive muito da venda de artesanato. Né? Então tem o mercado municipal, tem o Parque Farroupilha, tem outros que são lugares habituais. Então o espaço urbano para eles circulam tal qual se estivesse também dentro da área rural. Eles circulam para aquilo. E tem terceira coisa, que são as áreas de coleta. Né? Quer dizer, a gente pensa que a coleta daquilo veio lá da aldeia. Não veio, da área rural. Eles fazem a coleta de semente de uma série de coisas dentro da área do Grande Porto Alegre.
e eles sabem dentro daqueles lugares os lugares onde eles podem apanhar aqueles produtos ali, aquelas coisas. Então, na realidade, eles praticam, né, é quase que você pensar um certo território em relação àquilo. Não é um território contínuo, como território rural, não, mas é um território convivido com os brancos e onde eles têm certas formas de exploração também bem definidas, né? Existe dentro disso uma coisa como uma associação de feirantes indígenas, né? Lá dentro, né? Mas também no caso de Porto Alegre acontece uma coisa parecida com o que existia em Boa Vista, quer dizer, a maior parte do pessoal não está ainda aglutinado em bairros ou em lugares assim mais adensados, ele está muito distribuído. Quer dizer, a ideia ainda é um pouco deixar de ser índio. Quem vai, na maioria das pessoas, não vai virar só artesão em Porto Alegre, vai para tentar desaparecer dentro da sociedade, ou não ter uma solução de retorno ou de composição de um grupo. No caso, Rio Branco, né, a gente vai vendo situações estimativas de 2 a 3 mil índios dentro da área, né, feitas relativamente recente. Boca do Acre, né, a indicação de mais de 200 apurinães dentro da cidade, né. Relação que ele ainda tem com a aldeia, né? Tem muitos lugares que não tem relação, né? Mas, por exemplo, a Cia Brasil é o município Manchiné, né? É Manchiné e Germinal, né? Mas a maioria da população que está ali naquele município, vamos dizer, é Manchiné, né? Mas aí elas estiveram lá, elas estão lá por alguma situação, né? Aí colocam muito, não, isso aí porque está trazendo meu filho para estudar. E aí que foi gostando daquela situação, né? Escolar, né? Mas o importante de tudo isso é que a cultura, ela sobrevive, né? Eles passam de geração para geração, né? Então ela não, em determinado momento, por exemplo, a Cia Brasil, né? Ela não perde o laço com os familiares que ficaram na comunidade, né? E muitas vezes essas famílias que estão na cidade, elas apoiam, né, as famílias que estão na aldeia. Às vezes vem tratar de negócio, fica na casa deles, coisa e tal. Então acho que essa é uma relação bastante interessante. No caso de Cia Brasil, outras não conheço como é que se dá. Eu acho que essa é uma situação das pequenas cidades, é uma situação que é um pouco diferente das capitais, porque você tem uma proximidade grande das aldeias e você tem essa relação mesmo. As pessoas vão para trabalhar, vão para estudar e muitas vezes estabelecem parentes que são residentes lá dentro, um esquema pelo qual você deixa um filho lá durante o período de estudo. Tem uma troca envolvida naquilo, né? Se dá também alguns alimentos, alguma coisa em troca daquilo. Então a relação é uma relação muito próxima. Essas pessoas dificilmente elas estão, vamos dizer, podem ser consideradas fora do território indígena, né? Porque elas também são articuladas com a luta pelo território. Geralmente, muitos, provavelmente, das lideranças, etc., têm uma atuação, uma presença dentro desse grupo. Né? Porque é aí que você frequenta a escola, que você tem informação, você obtém um pouco aquela coisa que permite a você, né, depois afirmar os interesses indígenas perante outros. Então, eu acho que essa é uma marca grande. Mas não é só, por exemplo, nessas áreas. Você tem também, estamos falando no caso da Amazônia, você pode buscar casos assim também no Nordeste, né? Lá em Pesqueira, por exemplo, né? Você tem bairro, né? Chucurus, você tem um outro bairro lá que mora no Chucurus, etc. Você tem certos agrupamentos lá dentro, onde a presença indígena. Simples já é diferente, mas Chucuru porque é uma sede de município, né, onde a maioria é toda de branco, mas você tem índios que formam uma espécie de um bairro lá dentro. Né? Não é uma terra indígena separada, mas é um bairro. Né? Então até você reconhece aquilo com o nome de Chucuru, chamar o bairro. Né? Então eu acho que esse tipo de agrupamento a gente vai verificar que ele existe em alguns lugares. Né? Palmeira dos Índios também tem várias áreas dentro do perímetro urbano. Eu acho que Manaus também era interessante, você falou da feira, né, Pucã, e eu acho que
tem outras iniciativas também acontecendo em Manaus que foram cristalizando nesses últimos 10 anos. Você tem algumas áreas, algumas comunidades que são de índios residentes dentro de Manaus, né? Quer dizer, os Sateré Maué organizaram a comunidade lá no Redenção, né? Que é uma comunidade mesmo, articulada, tem toda uma estrutura, tem escola, tem tudo. É uma comunidade que eles estão formando, né? Os Ticuna também lá tem uma outra área que também formaram uma outra área. E tem muitos outros lugares que você vai e encontra isso que você falou, né? Não é propriamente um só povo, mas tem pessoas de várias procedências, de vários povos. Uhum. Pois é. Pois é, eu acho que então, são situações que a gente começa a ver muito variadas, né? Onde você não pode chegar e dizer tem rural e tem urbano. E entre eles tem uma ruptura. Aquela linha irreversível que está na cabeça das pessoas, achando que você largou o rural e você entrou no mundo da modernidade, você não volta mais para lá, não existe. Porque nesses casos, essas pessoas estão, né, em bairros e elas estão conectadas com a vida das aldeias, elas participam de ritual, elas falam a língua, elas têm relações políticas, estratégicas em relação a isso, né? Por exemplo, a própria marcha, né, a comemoração da morte do Chicão, que é feita dentro de Pesqueira, né, é fundamental ali dentro a existência de um bairro lá dentro que assegure, porque a população, muitos têm posição muito aguerrida contra os indígenas. Então, eu acho que tudo isso é muito importante da gente pensar. São situações muito mais complexas do que está na cabeça das pessoas. Então, eu acho, só para conectar, eu acho que muitas vezes o que a gente tem de argumento para desmontar essas ideias que vão estar na cabeça das pessoas é a gente apelar para a complexidade, né? A pessoa está falando de uma coisa, mas ela não sabe que, sabe, o buraco é mais embaixo, como se diz, né? O negócio é mais complicado do que aquilo. Aí você tem que trazer outros casos e mostrar que aqueles casos não servem na ideia dela, que a ideia dela é um pouco pobre em relação àquele assunto. Ela precisa estudar mais, ler mais, viajar mais para conhecer o que é, né? Então, diga. Intervalo. Ah, tá. Uma área, inteiro é uma terra indígena, né, onde que vive a maioria, porque todo Maranhão é Guajajara, mas uma cidade de Grajaú, quando o padre chegava, já existia, os Guajajaras moravam lá. Quando começou a cidade, eles foram espertos e fizeram limitação. Então, a maior briga hoje é a cidade embaixo e no morro em cima a aldeia e com a terra indígena, 600 hectares. Né? Né? Só que ele tiver a cidade aqui e a área em cima. Só que aquele povo que vive ali, eles têm outra área fora, mais distante. Eles trabalham lá e toda a produção eles trazem para aquela aldeia que, né, é uma reserva de 6 anos que fica aldeia. Tu vê, é uma aldeia mesmo, aí as pessoas vivem bem cidade embaixo, vivem o corpo fora, né? Se subiu no morro, é aldeia, né? Convive assim, corpo fora. Daqui para cá, as índias mais velhas, normal assim, como fosse, e a cidade em cima, né? Só que subida é um pouco restrito porque eles impedem. Agora, o mais jovem vai e desce direto. Tanto que uma escola lá, que era só cheia de branco, filho do branco, só as crianças indígenas tomaram de conta, né? Hoje as pessoas chamam a escola do índio. Não tem mais nenhum branco, expulsaram todos os brancos lá dentro da cidade e ficou só os índios mesmo, os índios das crianças mesmo. Então, só por essa aproximação. Mas por lá eles contribuem muito na defesa do próprio, na confusão lá do município. Então, quer dizer, por lá ele contribui na construção da cidade. Tá? Então, assim, só que ali a pessoa já acostumou a viver com os índios. Não acha estranho, né? Só que você vê a diferença de convivência é totalmente diferente. Uma cidade lá e os índios aqui com uma visão muito mais
sim, estrutura, tem energia, fizeram calçamento agora, né? Agora as casas continuam mesmo. Sim, só a escola que é construída, cacique e enfermaria. Mas as casas tudo são rústico mesmo, assim, de palha, de taipa, às vezes foi todo de palha. Então a diferença é bem próximo, muito, né, ligada à outra. Bom, olha, a gente daqui a pouco vai ter que dar uma paradinha aqui por causa do lanche, e aí eu queria fechar, né, essa coisa aqui falando de alguns casos, para a gente não estender muito essa parte além do que a gente tinha programado. Uma coisa que era importante pensar por exemplo, que o pessoal que está dentro da cidade já está criando demandas absolutamente diferentes e realidades absolutamente diferentes das que eram colocadas antes. Não é mais aquela ideia de se pulverizar e desaparecer no meio dos brancos. Isso era uma coisa de 30, 40 anos atrás. Agora já não é mais assim. Tem que botar na cabeça de quem vem falar com a gente que não é mais assim. E não é uma coisa que depende de um lugar ou do outro. Por exemplo, São Paulo, a gente tem, né, além dos Pancaralus lá do Real Parque e outras áreas também, tem também 3 aldeias Guarani, são dentro da cidade, situadas em diferentes lugares. O pessoal lá dentro tem escola e ensina a falar Guarani dentro da escola, então tem educação diferenciada sim, lá dentro. E eles estão morando dentro de São Paulo. Então essa realidade, né, a gente tem que ver como isso vai, né, no caso, Manaus, a gente fez a referência em relação a essas comunidades que já apareceram de Sateré-Maué, de Ticuna, e essas outras mistas, que têm várias procedências, que estão sendo organizadas ao longo do tempo. Já é um cenário diferente. Antes o pessoal que ia para Manaus queria se pulverizar lá dentro. Agora eles querem marcar a posição em relação àquilo. O que mudou nisso? A influência também da existência da COIAB lá dentro, da questão dos índios, do debate sobre os índios, uma nova visão em relação à cultura. Então agora é um outro cenário para aquelas pessoas. Elas estão querendo fazer realmente uma afirmação de cultura. Elas fazem, né, a festa lá dentro da área, elas vendem artesanato, elas estão dentro de uma alternativa até econômica que está sendo estruturada lá dentro, né? E eu acho que em Manaus até alguns dados que eram interessantes, que a gente vai pegando pelo jornal, que mostra como tem um certo potencial para se atender essa população que está na cidade, sim, né? Foi feito um levantamento lá pela Secretaria Municipal de Educação, que haveria vamos dizer, um público de 1.500 crianças que, em idade escolar, que poderiam ser objeto de ação educacional, né? Quer dizer, o que justifica a presença de professores indígenas e de uma proposta de educação específica, né? Já a notícia que a gente tinha falava também de contratação pelo município de alguns professores indígenas também para atuarem nessa coisa. E mais impressionante até, você vê um levantamento feito aí pelo MEIAN, né, falando em 280 índios que já fizeram ou estão fazendo o ensino médio. É muita gente, né? É bastante gente. Né? E é uma situação diferente. Ensino médio, considerando a pirâmide educacional brasileira, já não é pouca coisa não, já passou, né? Porque a maior parte da população está no primário mesmo, né? Naqueles anos de início, né? Esse pessoal já está numa fase quase, né, pré-universitária, uma quantidade grande de gente que está dentro dessa linha. E eu acho que isso vai levando, no caso de Manaus também, houve uma coisa que eu queria relatar para vocês. No ano de 2005, na eleição que houve lá, os índios chegaram, para prefeito, né, os índios chegaram a apresentar um documento para o que ganhou o Serafim, e é interessante o documento porque marca, por exemplo, a proposta política das pessoas que moram indígenas dentro dessas áreas, né? Quer dizer, a primeira coisa que o pessoal quer é escola, né? Escola diferenciada, onde as pessoas possam estudar um pouco da cultura, possam aprender um pouco da língua e viver como eles vivem mais ou menos dentro da família, né? Onde você fala uma língua, onde você se comunica e, né, você tem uma forma sem precisar ser simplesmente
A outra coisa era a ideia da saúde também, ter um atendimento em relação à saúde. E uma terceira coisa que também era muito séria, porque geralmente a presença dos indígenas em cidade está nas áreas piores, né? Geralmente nas áreas mais arriscadas, onde há mais risco de desmatamento, de inundação, de queda de barreiras, esse troço todo, de remoção das pessoas das áreas de risco. Então era um programa que tinha essas três, né, coisas colocadas, né? E eu acho que isso seria assim a nossa ideia de que, de certa maneira, dentro disso, o cenário está mudando, né? Quer dizer, está surgindo uma nova reivindicação, uma personalidade aí nova em relação a essas demandas dos indígenas na cidade. Já não é mais uma coisa menor, né? E já é uma coisa que tem significação política e começam os governos, inclusive, a gerar estruturas para responder a isso. Conselhos municipais, né? Secretarias especiais, coisas assim, para atender e discutir essas demandas. Sandro? Eu estava aqui pensando uma coisa. Há uma preocupação, não sei se é por parte nossa ali do estado da Bahia, mas nessa área assim, ou é de um todo, que eu acho que os parentes que vão para as comunidades, para a cidade, quando eles lá se afirmam como índio, não, eu estou aqui, eu quero existir aqui, né? Quero meu espaço aqui, quero permanecer como índio. E aí enfrenta todos os obstáculos, enfrenta toda a adversidade que ele está encontrando no meio ali. Que não é fácil. Mas assim, eu chamo a atenção, que me preocupa muito, a onda que está crescendo de oportunismo também. Que na aula passada, na aula que o senhor nos deu lá na PIB, no encontro da PIB, não foi nem no primeiro módulo. Você estava lá também. Aquele encontro lá. Você estava lá também, né, Natan? Preparatório para abrir indígena. Preparatório para abrir indígena, a professora, né, que fez a sistematização, que estava lá coordenando tudo. Eu peguei e lancei para o senhor aquela preocupação que está vendo sobretudo na Bahia, né? Onde surgem organizações que se chama Índios Descendentes. Índios Descendentes. Os índios que ressurgem, mas que não sabem de onde vieram, que não sabem a que povo pertence, que não sabe de que região veio e qual a sua origem, né? Aí eu pergunto assim, até que ponto a gente pode, meu Deus, a pergunta é meio maluca, meio complexa, assim, mas até que ponto a gente pode se resguardar sobre esse aspecto também? Porque de repente o conceito de índio vai por terra, porque eu entendo que o índio é aquele que autoafirma, mas ele tem um reconhecimento do seu povo. E ele sabe de onde veio. Né? É diferente do não índio. Ele não sabe de onde ele veio. Ele surgiu aqui, mas assim, diante de muitas pessoas que vieram de várias partes, formou a nação brasileira. Mas o índio sabe de onde ele veio, ele sabe da sua história, da sua raiz, e é isso que nos torna diferente. E esse conceito de índio descendente, que não enfrenta discriminação, que não enfrenta nenhum obstáculo só quer o direito. Eu me preocupo muito, eu estava conversando com o Toya disse, está surgindo a classe dos oportunistas. E como a gente enfrentar isso? Se o senhor já tem algum estudo sobre isso, que o senhor não respondeu claramente lá na última reunião, para mim, né? E eu queria ver sua resposta agora em relação a isso. Bom, vamos aumentar aí a curiosidade. Vamos dar um intervalozinho para a gente comer, porque a sede vai rolar. Então já está na hora aqui de dar um break aqui. Tá? A gente volta com essa questão, tá? Bom, vamos retomar aqui, eu acho que já mudando um pouco esse termo aí, né? Esse negócio de avaliador, isso é coisa meio
complicada. Eu acho que é observador, né? Digamos que é observador, né? É porque tudo que a gente faz, a não ser que seja alguma coisa clandestina, aquelas coisas, pode ter observador, né? Desde que aquele observador não seja alguém que vai, enfim, criar problemas, etc. Pois é, um pouco. Colega Nery, né, que fez aquela colocação, e teve que essas coisas acontecem de povos para povos, né? Na regularização da nossa lei, que teve uma complementação, que foi feita uma segunda demarcação, nós sabemos que tem um prazo para os não índios se manifestarem, né? Então a gente aguardou esse prazo para essa manifestação e não aconteceu. Mas sim, aconteceu por parte de um grupo de índios, né, que a gente considera rebeldes lá na aldeia. Eles foi que contestaram, né, que chama contestação. Foram eles que contestaram. Aí a gente fica se perguntando, que índio é esse? Até porque então eles não moravam na comunidade, na aldeia. Moravam fora, né? E a gente fica triste com uma situação dessa e também como é que a gente deve considerar esses índios. Como a gente deve colocar eles como indígenas, até que ponto a gente pode colocar eles como indígenas, né? Porque a gente esperava que os não índios contestassem, e sim, eles foi quem foram contestados. Embora não deu resultado, mas são essas e outras situações que a gente que vive lá dentro, infelizmente, passa, né? Era isso que eu queria. Bom, eu acho que a gente tem aí uma resposta ao que o Sandro perguntou, né? Uma coisa complicada. Isso dava para a gente falar muito tempo, mas vamos tentar, vamos pegar aqui a coisa. Eu acho que quando eu ouço vocês falarem, me preocupa uma coisa, né? Que é da gente estar usando, né? Aí eu estou assumindo também eu dentro da coisa, a gente, ao invés de vocês, né? Mas eu acho que essa visão aí da gente usar certa linguagem conspiratória, que faz parte da linguagem dos poderosos, né? Da linguagem policial, dessas coisas todas, né? Então, da gente começar a falar de oportunistas, de manipuladores, etc, etc. Porque quando o pessoal na Bolsa de Valores lá dentro monta, como houve na semana passada, aquele carnaval das finanças mundiais, aumenta tudo, cai o banco, acaba o banco, não sei o quê, aquilo foi um dos grandes americanos, provavelmente, bons americanos, que armou tudo aquilo, eram as regras da Bolsa, ele aumentou a coisa, não sei o que, o resultado foi tudo ir por água abaixo, e de repente o emprego de todo mundo pode ir por água abaixo. Ali é legítimo, porque são as regras do jogo, né? Agora, quando se trata realmente dos menores, dos peixes pequenos, de nós, dos índios, dos pobres, etc., aí tudo é manipulação. É o cara que vai para a fila do INPS, que não é índio, não sei o quê, porque ele quer ter essa vantagem. Então começa a levantar. Eu acho que esse aspecto, eu acho que politicamente não é bom de ser usado, né? A minha impressão é que a gente não devia falar em manipulação. Eu, por exemplo, agora fiz uma palestra lá em Minas, né? E uma pergunta era exatamente, são os índios que estão manipulando, eles visivelmente já não são mais índios, mas a gente como é que vai fazer? Eu disse, olha, nós, professores e estudantes aqui, manipulamos tudo. Né? Os professores querem ter pagamento, os alunos querem ter bandejão, hora de aula, etc. Todo mundo manipula. A vida humana é feita de manipulação. Todo mundo busca, em certa medida também, realizar as suas necessidades. Então, não vamos chegar a começar a denunciar essas coisas, porque o que acaba se denunciando não é o grande ladrão, não. O grande ladrão é absolutamente louvável, né? Você vê a foto do jornal, é da Bolsa de Valores, o cara rindo, o outro chorando, não sei o quê. Tudo aquilo é bonito, é o teatro que eles estão fazendo, o teatro das finanças. Agora,
para os pequenos, a acusação é sempre de que se está manipulando para conseguir ter alguma aplicação de direitos. Eu acho que a gente devia tentar evitar essa visão. E aí eu vou pedir ao Enio para passar umas imagens, uns mapas que eu trouxe para vocês, e eu acho que era importante ter essa ideia, porque a gente não pode entrar nos jogos. A linguagem que a imprensa formula, a linguagem, às vezes, até que a lei formula as coisas, é uma armadilha. Quando a gente entra dentro dela, nós vamos ser comidos, né? Pode ter certeza. Então a gente tem que destruir a armadilha, a gente já tem que ir quebrando as coisas, porque senão ela vai fechar e nós vamos estar presos lá dentro, né? Se vai chegar e vai fazer uma coisa contra, né, de repente, alguns índios de alguma área, esses que estão manipulando, pode também chegar e dizer para vocês, olha, mas você que, né, casou com não índio, você que estudou não sei onde, que diabo de índio é você, entendeu? Então eu acho que esse critério não tem que usar, eu acho que não era esse o caminho. Uma coisa diferente, Cacique, é a luta dentro da comunidade local, né? Aí o chefe local, enquanto chefe local, ele tem que manter a autoridade sobre o grupo. E quem não obedece, como é que vai ser, né? Então você tem que até dizer, bota fora, né? Eu lembro uma vez de ter assistido um cacique ticuna falando para os outros lá dentro, né? Quer dizer, ó, quem não está aqui obedece mais ao cacique, vai para fora da demarcação, vai morar não sei onde, entendeu? Então ele já estava quase que expulsando os caras. Na verdade, ele não expulsou ninguém, mas ele usou aquilo como instrumento de intimidação, porque senão as pessoas não obedeciam o que ele estava fazendo, estava dando problema dentro da comunidade. Então, faz parte dos artifícios do próprio cacique de pressionar isso, né? Agora, tudo é uma linguagem local, para resolver os problemas locais ali dentro, né? Não é uma linguagem para ser para o movimento nacional. Aí começa a criar problema, e eu acho que também a própria questão dos padrões, né? A pureza da cultura, a autenticidade da cultura, etc. Isso porque a cultura é definida a nível local, quer dizer, a comunidade local é que sabe o que é a cultura dela. Então ela pode chegar e dizer, aquilo está certo, tá bom. Agora, não tem sentido ficar depois, fulano já está meio aculturado, fulano já é de outra coisa. Não, se ele é índio, se ele casou com índio, se ele vive articulado à rede, se ele obedece à autoridade lá dentro, e se ele está dentro de uma rede de luta, ele é índio, pronto, não tem problema, não tem que perguntar isso, né? E eu acho que era importante vocês terem uma visão, porque essa linguagem muito de discriminar quem é índio, quem não é índio, vamos botar a culpa onde está. Quem é que faz isso? É a FUNAI. E a FUNAI é que tem a preocupação de que o bem é limitado, quer dizer, a capacidade dela de demarcar a terra é limitada. Já ela não demarca a terra de ninguém, né? A gente está cheio de problema em tudo quanto é lugar, porque a FUNAI é lenta em fazer isso, então já é uma coisa. Então ela não quer que aumente a lista de demanda dela. Então ela vive sempre dizendo, se aumentar mais índio, não vai resolver, né? Agora a FUNAI faz isso manipulando e jogando no modo absolutamente espuro. Quando vem o índio da Amazônia, ele diz, porque aqueles caboclos do Nordeste, lá do Sul, vêm pedir terra, aquilo não é mais índio, né? É assim que eles fazem, né? Na hora que chegar o pessoal do Nordeste, vai chegar, mas eu não sei onde, tem o Pitaguari de Pernambuco também, vão querer terra, assim a gente não vai resolver coisa de ninguém, né? Então isso faz parte de uma conversa que é a conversa do Estado, né? Mas vocês devem imaginar uma outra coisa, que eu acho que é importante aqui, pensar essa luta indígena, que é uma luta vitoriosa. Os índios estão refazendo o Brasil, né? Eu vou apresentar uma comunicação lá na Ampox aí sobre os 20 anos de Constituição Federal, e eu chamei uma nova moldura de nação. Os índios criaram um novo Brasil.
com essa coisa. Então é importante ter ideia disso, né? Os índios estão criando a possibilidade de ser brasileiro e ser diferente, né? Como você falou, você não precisa absolutamente ficar preso dentro de uma área. Você é índio aqui ou no Japão, né? Entendeu? Ou na cidade ou em qualquer lugar, né? Não é aquilo que define, não é o elemento específico de ficar encapsulado, preso, refém dentro de uma só cultura. Aquilo é uma visão errada. É uma visão que o branco dominou para fazer exatamente mecanismos tutelares em relação aos indígenas. Agora a ideia é que o índio não vive mais tutela. O índio pode ser muitas coisas. Ele pode ser índio, pode ser sindicalista, pode ser pastor, pode ser músico, pode ser uma montanha de coisas, né? Então, como a gente passou lá naquele vídeo, né, onde tem uma índia que é surfista. Beleza, tem índio que é jogador de futebol, né? Tem índio que é jogador de... Exatamente, né? E deixa de ser índio por isso? Não deixa, é um orgulho, né? Quer dizer, o Garrincha, famoso jogador brasileiro, era um índio também. Funiô, pois é. Pois é. E outro dia, lendo uma notícia de jornal, acho que era de um Terena, falavam de um índio que entrou com porta-bandeira na Copa do Mundo. Eu não sei quem é esse índio, mas deve ser algum jogador que é indígena e que entrou. Pois é. Pois é. Então, essas coisas todas, a gente não tem que ficar absolutamente... É isso mesmo, né? Claro que o índio vai... Não, o índio é ser humano, ele vive para onde? Qualquer um, né? Então a gente não tem que absorver essa visão tradicional. E eu acho que o que é importante a gente ter ideia, ao invés dessa coisa do bem limitado, é que o Brasil está mudando. E era por isso que eu queria mostrar esse quadro para vocês, né? Quer dizer, depois eu vou voltar um pouco o negócio da história, mas de fato, o Brasil, a gente imagina, o Brasil era todo terras ocupadas por índios. Eu já mostrei da outra vez os mapas dos portugueses, onde estavam potiguaras, tupinambás, tapus, etc. Tomava tudo. Ali não era a terra do português ou do francês, era a terra das populações que estavam aqui colocadas, né? Essas áreas, que são as áreas brancas, seriam aquelas áreas onde inexiste índio, aparentemente onde se terminou a presença indígena no Brasil. Agora, observem vocês que são poucas, né? Quer dizer, realmente a gente vê que aconteceu, etc., mas não é muito, né? Mas até dentro da área da Amazônia tem algumas faixas grandes ali. Então o que a gente pode imaginar dentro dessas áreas? Provavelmente seringais foram ocupados na época da borracha, onde o relacionamento dos seringueiros com os índios era de assustar ou matar, né? Então foram áreas que ali foram expulsos indígenas. Mas na maior parte o que você vai encontrar já é, dentro dessas áreas, uma presença maior, né? Aparecem aquelas manchinhas ali no amarelo, e depois no amarelo mais claro ali também, que são de presença indígena também mais forte. A área mais forte de número de pessoas os municípios, né? Tem a lanterna e tem a coisinha. Distrito Federal. Então aqui entra um outro problema, né? Quer dizer, como é que você começa a fazer a leitura desse material que é baseado no IBGE? A conclusão que está sendo feita, geralmente pela mídia, é o seguinte: as 20 maiores lugares em que tem índio no Brasil, dos 20, 10 são capitais. Então, o que você vai imaginar em relação a isso? Os índios, naturalmente, avançaram muito dentro do processo de civilização, entre aspas, né? E eles atualmente talvez já não precisam mais de tanta terra assim,
né, eles já estão em grande parte dentro das cidades. Então, eles já são problemas até para a administração urbana. Esse raciocínio está implícito, mas ele vai aparecer cada vez mais, né? As faixinhas laranjas de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. Recife, né? Salvador, Porto Alegre, né? São áreas que aparece também bastante população, né? Eu acho que o que era importante a gente ir vendo, eu acho que isso aí vai estar... Eu tinha pensado em recuperar dentro dessa visão histórica aqui dentro, é que todo esse mapa do Brasil foi uma construção histórica. O que a gente vai vendo é que as populações indígenas, elas não vão, as populações que são do litoral, elas não vão necessariamente desaparecendo. Elas vão sendo colocadas dentro de missões, de aldeamentos missionários, né? E elas vão, em muitos casos, sendo também dominadas, incorporadas dentro de fazendas e usinas dentro dessas áreas, né? Muitas dessas áreas, depois, elas continuam a existir até o século XIX. São missões que foram extintas no século XIX, já pelo governo imperial, né? Mas elas continuaram a existir. Muita gente que era de lá de dentro, índios daqueles lugares, saíram também em função de brigas e outros, e ocuparam outros lugares, porque o Brasil não estava, em todos esses 500 anos, ele não estava ocupado como está agora. Você bate em qualquer lugar e tem um dono lá dentro, né? Um dito dono, né? Então, muitos desses indígenas saíram para ocupar as áreas de missão e ficar em outras partes do terreno em que havia até uma população, não havia uma pressão demográfica e econômica contra eles, né? Então, por exemplo, você vê essa parte aí essa parte, por exemplo, do sul da Bahia, né? E certas partes aqui de Minas Gerais, né? Essas partes aqui, apesar de você imaginar que o primeiro avanço dos colonizadores foi na costa, né, mas o sul da Bahia, praticamente onde começou essa área do Pataxó toda, que vocês estiveram observando lá dentro, a conquista dessas áreas pelos brancos aconteceu, sobretudo, no momento em que se estava desencadeando o cacau, né? Foi uma coisa derivada do cacau. Até essa época, os índios viviam lá bastante tranquilos lá dentro, né? E em alguns casos até, alguns mantinham instituições bem diferentes. Alguns viviam já católicos, cristãos, etc. Mantinham seus costumes, sim, mas mantinham também relação com a sociedade, de trocas, de relações econômicas, de comércio, etc. E outros eram isolados mesmo, ficavam dentro das matas. Existem populações que vieram a tiver primeiro contato na década de 30. Então você vê que se preserva, mesmo dentro dessa Mata Atlântica, da região de Mata Atlântica, se preservou presença indígena lá dentro, né? Eu acho que o que é importante pensar, né, então, é que todas as áreas indígenas, também a parte que vai bater o sertão, né, na parte do sertão, você vê aqui, essas marcazinhas, sertão, Pernambuco e Bahia, né, algumas dessas regiões. São áreas também que foram ocupadas por missões, primeiro, que preservaram aquelas áreas ali contra os ranchos, contra a Casa da Torre, contra a pecuária que estava ocupando todas aquelas áreas, e depois uma população que foi ficando dentro daquela área, mas que teve a sua origem indígena, a sua conexão indígena, a sua condição de indígena foi sempre afirmada. Muitas dessas populações não estavam isoladas ou restritas aos lugares de missão. As missões foram criadas onde havia maior concentração de indígenas, onde havia missionários interessados. Mas não quer dizer que fora das missões não existiam índios e era tudo tomado. Então esses índios, na verdade, eles continuaram a existir fora das áreas de missão. Também o caso do Ceará é um caso parecido, onde você não tem
aldeamentos missionários lá dentro, tem poucos, mas você tem muita presença indígena dentro dessas partes de sertão, né? Tem regiões como Minas Gerais, por exemplo, onde você tem uma proibição em relação à criação de aldeias, de aldeamentos religiosos, em lugares onde você tem produção de ouro. Então não podia ser criado missão lá dentro, aldeamento indígena, né? Os índios viveram em fazendas, viveram ali dentro, arranchados dentro das fazendas, né? Mas essa população continuou a existir. Existem casos de escravização, existem casos de violência, existem muitos casos de entrada dentro da sociedade nacional, de casamentos mistos, de pessoas que, o pai ou a mãe é indígena, famílias que se organizam dentro dessas áreas, com brancos, com negros, né? Isso tudo faz parte do processo normal de relacionamento entre essas populações. Agora, de fato, o que a gente vê hoje, né, dentro de um contexto onde ser índio não é mais ser primitivo, não é mais ser atrasado, não é mais ser alguém que não tenha direitos e seja igual um gato, um cachorrinho, uma coisa assim que não tem direito nenhum. Não seja sem alma. Então, no momento que você está tratando com alguém que é portador de direitos, né, eu acho que essa é uma coisa completamente diferente. Isso muda totalmente esse cenário. E o que está acontecendo em todas as áreas rurais reflete isso, né? Quer dizer, as pessoas, sim, em alguns casos, alguns grandes líderes dos povos se mobilizaram para lutar por determinadas áreas, porque eles já tinham a visão de que aquilo ia ter. Em muitas áreas, muita gente não se mobilizou na época, né? Eu mesmo participei, acho que eu já relatei outra vez, uma viagem que eu fiz com os indígenas Ticuna, que nós traçamos juntos, quer dizer, eu ia só acompanhando, né? Eu paguei a gasolina e eu ia conversando com eles na coisa. Mas o traçado da área, ele foi feito a partir da conversa dos indígenas. E existiam algumas comunidades que chegavam lá, eram indiscutivelmente indígenas, né? Era a mesma rede de parentesco, falavam a língua, casavam sob metade, mas eles chegavam e diziam, olha, a gente não quer saber de FUNAI, não gosta de FUNAI, nós nos entendemos melhor com o município aqui ou com o patrão, então nós não queremos. E se fosse insistir, ia acabar na briga, porque os caciques que me acompanhavam estavam dizendo, ó, é uma vergonha vocês estarem fazendo isso, não sei o que. Bom, a finalidade da gente não é essa, forçar as pessoas. Eles têm que entrar, é melhor até que a proposta, todo mundo que está dentro da proposta de terra saiba o que está sendo feito e vá defender, do que depois eles entram nisso e numa hora eles vão aparecer dizendo que foram enganados pela FUNAI, pelo antropólogo, pelo índio e coisa. Então, se eles não têm, o pensamento deles é esse, deixa fazer. E é claro que depois, no tempo, a situação muda. E esse pessoal volta lá atrás e chega e diz, não, nós queremos área indígena sim, queremos isso, etc. Eu acho que é um processo normal em relação a isso. Não há, eu acho que é importante que as lideranças que tiveram a visão primeira vejam isso como uma maneira de reafirmar a correção do ponto de vista deles. Eles vão chegar e dizer, ó, agora que vocês estão vendo, passou essa nuvem aqui de engano na cabeça de vocês, vocês estão chegando onde a gente queria, né? Mas eu acho que é uma hora de tentar incorporar, sim, porque eu acho que o movimento vai crescer e quanto mais forte ele for, quanto mais gente tiver, quanto mais consistência tiver, mais vai ser efetiva essa pressão dos indígenas em relação a si. Eu acho que provavelmente um censo como o de 2010, eu torço para que ele traga 2 milhões de indígenas, né? Eu torço porque não é, isso é importante vocês verem, não é crescimento demográfico que o censo marca, de 91 para 2000. Né? Nós trabalhamos com esse material criteriosamente, município por município, e municípios onde aparecem lá dentro percentuais de indígenas, não existia nem existe nenhuma área indígena mobilizada ainda. O que está acontecendo dentro dessas áreas? São aproveitadores? Eu acho que não.
são famílias que sempre tiveram uma situação de pressão muito forte, negativa contra eles sempre esconderam uma condição, tentaram se aparecer como índios, nunca tiveram nenhum apoio do SPI, nunca tiveram nenhum apoio de missão, de instituição de nenhuma espécie, então eles estavam tentando, né, se esconder entre eles. Quer dizer, quando eles sentem que eles têm alguma possibilidade de reivindicar direitos, eles voltam a se representar. Né? E quando você vai ver a documentação histórica sobre essas áreas, na grande maioria você vai descobrir que as pessoas não deixaram de ser índio, não. Né? Eles estão, quando você vai ver relatórios do século XVIII, do século XIX, existe sempre algum viajante que passou, passei nessa área e tinha uns índios ali. Né? Às vezes não sabe nem o nome da tribo, mas os viajantes apontam. Né? A documentação policial aponta sobre isso, aponta que às vezes quilombos foram apoiados por índios, né? Pela presença de índios dentro da área. Então, à medida que você vai vendo que houve um processo de caboclização muito grande dessa população, mas que essa caboclização a gente não pode aceitar como perda da condição indígena, porque senão a gente ia perder uma quantidade enorme de nossos povos aqui dentro, né? Porque perdeu a língua, mas não perdeu a cultura nem a identidade, né? Perdeu tal instituição. Como é que pode ter um indígena de tal etnia que não saiba fazer instituição? Bom, é um problema das condições de dominação que foram feitas. Mas eu acho que o nosso caminho é que a geração daqui de 30 anos atrás não ignore isso. Ela venha saber. Né? Se ela não sabe, é porque foi obrigado a se esconder essa condição indígena, obrigado a se esconder a língua, os rituais, todas essas coisas. Então, eu acho que o sentido da nossa ação deve ser uma ação no sentido de ampliar, fortalecer e reconhecer o direito dessas populações. Acho que a gente não deve endossar essa cantilena da FUNAI, de chegar e dizer, não, isso é reforma agrária que eles estão fazendo. São os clientes de reforma agrária. Outro dia, conversando com um funcionário da FUNAI, ele disse, não, isso não é o 231, são os clientes de reforma agrária. Eu disse, olha, não é não. As pessoas não são trabalhadores rurais, eles se dizem índios. Eles não se apresentam lá como eu fulano quero uma terra. Eles se apresentam como uma coletividade, famílias, né, pessoas que têm uma relação entre elas que querem uma terra. E querem uma terra juntos. Eles não querem uma terra isolada. Então isso é uma comunidade realmente indígena. Né?